Pode ir? Bom dia, irmãos. Hoje nós daremos prosseguimento no nosso estudo, né, do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Certo? É 7, né, gente? Vocês estão acompanhando aí, né? Chega agora num ponto de Marcos bem interessante, a estrutura aí toda do Evangelho, né? Pelo menos didaticamente que a gente pode pensar. E antes de prosseguir aqui, vamos fazer uma oração, tá bom? Ó Deus, te louvo pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. E obrigado porque o Senhor nos deu a tua palavra, Senhor. E obrigado porque ela nos ensina sobre o Senhor. E ensina, ó Pai, sobre nós, sobre o nosso coração, sobre aquilo, ó Pai, que necessita, ó Deus, de transformação, para que nós sejamos redimidos. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho, ó Pai, que reina soberano, que reina sobre todas as coisas e sobre nós. Nos dá graça, Senhor, para transmitirmos a tua palavra, nos dá graça para entendermos, ó Deus, a tua palavra, a tua voz, e possamos viver, ó Pai, por meio dela, para honrar e glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu estava falando, Marcos 7, ele tem começo de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14, a gente tem o início ali do ministério terreno de Jesus, mais focado na região da Galileia. E agora a gente vai chegar aqui numa divisão de Marcos 7, que a gente poderia subdividir aqui, que a partir essa primeira sessão, em que há um confronto com os fariseus, há um embate ali, uma comitiva dos fariseus, interpelando Jesus sobre uma questão. E o final dessa sessão, desse momento, da resposta de Jesus, nós temos... Oi? Nós temos uma finalização dessa primeira parte, dessa estrutura, dessa subdivisão relacionada ao ministério inicial de Jesus na região da Galileia. E a gente começa a perceber que Jesus vai para outros territórios, não que ele já não tenha tido um contato, como nós vimos no capítulo 5, que ele tem um contato ali inicial em Decápolis, mas agora, basicamente, boa parte do ministério dele vai ser nessa segunda parte, em terras gentílicas, em terra dos gentios. E também nós percebemos uma sutil mudança. Geralmente, os estudiosos falam que agora é um ministério de retiro de Jesus, que você vai ver menos multidões, não que não vai haver alguns encontros com multidões, que a fama de Jesus se espalha, embora Jesus diga para eles não espalharem, se espalham em alguns momentos, há alguns encontros, mas você vai perceber ao longo de Marcos 7, até, não me lembro agora exatamente, até mais ou menos onde que é essa segunda estrutura, mas eu acho que até 11, perto do 12, mais ou menos. Você vai perceber que Jesus vai estar mais concentrado com os discípulos, ele vai estar mais envolvido em ensinar os discípulos. E aqui a gente chega num momento que a gente está praticamente a um ano da crucificação. Então, Jesus está preparando os seus discípulos e a mensagem e o foco, a ênfase começa a ser mais em o ministério redentor de Jesus, Jesus se apresentando como Salvador, Jesus falando para eles sobre a crucificação, embora num primeiro momento eles não compreendam exatamente aquelas coisas, não consigam desenhar claramente o como que isso vai acontecer, mas Jesus está preparando os discípulos não só para este momento, mas está preparando para o momento posterior, o momento do ensino dos apóstolos, da continuidade do ministério de Jesus por meio dos apóstolos. Então, vocês vão perceber, principalmente ali quando nós chegarmos no capítulo 9, vocês vão perceber muito que Jesus com os discípulos, Jesus ensinando eles. E agora vamos
vamos aqui entrar um pouquinho na temática do capítulo 7, dessa primeira parte do capítulo 7. Saber a origem, né, a fonte, a natureza, a profundidade do nosso mal, ele é extremamente importante. E aí, quando a gente observa, né, e quando, pela graça de Deus, e muitas vezes, uma graça às vezes até comum, as pessoas conseguem perceber que há algo errado em nós. Muitas vezes elas procuram entender o que há de errado em nós. E vocês conseguem imaginar, talvez vocês já tenham vivenciado e vocês escutam, que as pessoas vão dar diversas respostas com relação ao que há errado em nós, o que há errado no mundo, o que há errado na humanidade. Muitas vezes essas respostas vão passar por causas sociológicas, causas econômicas, causas políticas, causas às vezes místicas, e muitas vezes vão o quê? Vão errar o alvo, vão errar a resposta. Por quê? Porque nós necessitamos de revelação. Nós necessitamos de uma fonte confiável, e não nós propriamente, nosso coração enganoso, a nossa mente corrompida, para compreender a natureza do nosso problema, a natureza do problema do homem. E o capítulo 7, essa primeira parte, vai tratar um pouco disso. Vai tratar de uma forma muito clara sobre isso. E vamos... e aí é um ponto importante. Quando a gente entende isso mal, quando a gente entende isso cegamente, geralmente nós podemos criar mecanismos e meios de tentar solucionar esse problema que não o solucionam, que muitas vezes cauterizam, muitas vezes colocam um trapo velho em tecido novo, ou que colocam um paliativo ali muito superficial que não resolve o problema. E aqui a gente vai ver uma tendência, que é a tendência de você, é uma tendência moralista, uma tendência de você criar regras sobre regras. E é uma tendência, talvez, do ser humano religioso, né, a semente da religião, e embora haja assim, um sentido que é muito importante nós obedecermos regras, Deus nos criou seres pactuais, seres que entendem essa dinâmica da relação de obedecer e de, como que eu posso colocar, e de ter limites e ter valores de certo e de errado, e que essas coisas fazem parte da nossa estrutura, de como Deus criou as coisas, e elas são importantes. Mas nosso coração corrompido muitas vezes perverte essas coisas. E isso foi o que aconteceu com os fariseus. Isso aconteceu com os escribas, que nós vamos ver aqui. Vamos ver o primeiro versículo lá, Marcos 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. No capítulo anterior, Jesus está em Genezaré. A gente não tem aqui uma informação clara de se eles saíram daquela região, mas muito provavelmente é que eles tenham voltado para Cafarnaum, tá? É possível que eles tenham voltado para Cafarnaum, porque mais para frente a gente vai ver eles indo para outra região, para a região de Tiro e Sidom, e então provavelmente, e pegaram pelo mar da Galileia, então provavelmente eles devem ter voltado de Genezaré para essa região. E aí reuniram-se a ele alguns fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. A gente tem duas hipóteses aqui. Ou ambos fariseus e escribas vieram de Jerusalém, ou haviam fariseus naquela região e os escribas vieram de Jerusalém. Mas o texto paralelo, Mateus, ele favorece o entendimento de que essa comitiva, provavelmente um grupo selecionado ali, preparado, com intenção de perscrutar, de investigar, de espionar, de
de observar o ministério de Jesus, dos discípulos, havia vindo de Jerusalém com esse propósito, com essa missão de fazer uma auditoria ali das coisas que aconteciam, possivelmente para processar Jesus, né? E aí vamos pensar um pouco quem eram os fariseus e os escribas. Acho que vocês já ouviram falar muito, vocês já sabem muito sobre isso, mas só relembrando um pouco. Os escribas eram aqueles profissionais, especialistas no Antigo Testamento, especialistas na lei, muito importantes, tá? em certa medida. E eles eram os consultores jurídicos, eles eram os consultores da lei, aqueles que conheciam a lei. E os fariseus são aqueles que atribuíam a si e ganharam grande proeminência, né, sobre outros em serem cumpridores da lei e dos ensinos dos escribas. Então, toda a tradição oral que os escribas passavam, os fariseus eram aqueles que se destacavam em cumprir. E eles se tornaram uma seita bem legalista, uma seita que... E muitos desses fariseus geralmente eram escribas, tá? Prosseguindo aqui, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Então, o texto de Marcos aqui, Marcos relata que eles observaram alguns discípulos comendo sem lavar as mãos. Um pouco mais de observação e eles descobririam que todos os discípulos e o próprio Jesus... vamos ler lá um outro texto, que o Lucas 11, 38. O próprio Jesus, em algumas ocasiões, não lavaria as mãos nessas situações, não realizaria esse proceder cerimonial de lavar as mãos. Eu já vou comentar um pouco sobre isso. Lucas 11, verso 38. O fariseu, Jesus está na casa de um fariseu a convite para uma refeição, para uma reunião, e o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. E aí a gente tem algumas questões. Primeiro, vocês já observam aqui que Jesus também, em algumas ocasiões, não cumpria essa tradição dos anciãos, tradição dos antigos, de lavar as mãos antes de comer. E esse lavar as mãos aqui não é simplesmente uma questão de higiene, tá? Você que é mais preocupado aí com os germes, com os micróbios, com as bactérias, com os vírus, não era uma questão de higiene, era uma questão cerimonial. A preocupação deles não era uma preocupação de contaminação por bactéria, de doença. Embora hoje a gente saiba, é muito importante você lavar as mãos, e você sabe também que não são todas as ocasiões e todos os momentos que você lava a mão para se alimentar. Por exemplo, às vezes você vai numa lanchonete, está em algum lugar, você nem sempre lava as mãos em todas as ocasiões. Mas aqui é uma preocupação cerimonial, uma preocupação de contaminação espiritual, não é uma preocupação de contaminação física, tá? E é importante destacar isso. Isto é, sem lavar as mãos, né? O Marcos explica, né? Quando ele fala aqui, voltando lá um pouquinho em Marcos 7, ele explica, simplesmente dizer que eles estavam com as mãos impuras, para um judeu era suficiente para entender que a maior parte dos judeus ali observavam isso, né? Então, é fácil para o judeu entender, mas Marcos explica, né? Eles estavam com a mão impura, isso quer dizer para o público não judeu, sem lavar as mãos.
essa impureza era disso, desse ato aqui. A palavra aqui que usa para lavar é batismo, né? Eles não, havia uma forma, uma frequência, um método para se lavar as mãos, né? E isso se estendeu para outras coisas. E aí a gente entra na questão de que uma regra chama outra regra, né? Então, você começa a criar regras para as coisas e você não vive por preceitos básicos. Geralmente você começa, uma regra acaba atrelando outra. Então eles começavam a questão das mãos, daqui a pouco eles estavam lavando, o jarro pode estar contaminado, a cama pode estar contaminada, onde é servido pode estar contaminado. Então tudo precisa ser purificado. Pati, você pode falar no microfone? Se não é porque eu estou com o fio aqui, se eu for, vai derrubar. Tem outro aí? Esse aqui? Os judeus, eles pegaram a lei de Deus, assim, e as partes, principalmente, que falavam sobre a purificação cerimonial, de se lavar, do sacerdote se lavar, se limpar. Mas quando a gente vê ali, por exemplo, que ele fala sobre, quando eles voltam da praça, eles não comem sem se lavar, há uma preocupação muito grande com relação à contaminação, à impureza de outras pessoas, o contato com coisas impuras ou pessoas impuras que poderiam contaminar. E depois eu até anotei aqui que eles dividiram toda a lei mosaica em vários decretos, né? Tanto proibitivos quanto afirmativos. E desses decretos proibitivos e afirmativos, a tradição deles, oral, foi de ir criando várias regras para atender essa condição aqui, essa proibição da lei, o que você pode, o que você não pode. Então, eles foram criando pormenores ali detalhados do que poderia se atender ou não. Num primeiro momento, isso era uma tradição oral. Depois de um tempo, Talmud, né, vai sendo escrita, né? Mas a princípio era uma tradição oral ensinada, passada de geração em geração pelos escribas. Mas isso, de uma certa forma, origina da purificação cerimonial para os sacrifícios e para a questão de contaminação de alimentos, contaminação de estrangeiros. Por exemplo, quando falam da praça ali e possivelmente mercado, era um centro de convergência de pessoas, tanto pessoas puras e impuras e judias e não judias, e que poderiam estar numa situação de contaminação ou não. Então, há uma preocupação extrema deles com relação a serem contaminados indiretamente por algo, serem contaminados, serem tornados impuros pelo contato com algum desses elementos que eles observavam. Sim. Oi. Pegaram um preceito. Uhum. Ampliaram aquilo e transformaram na doutrina de homens. Silvia? Você tem a comida kosher, a alimentação judaica, ela tem vários critérios. Eu não sei exatamente se todos, por exemplo, todos esses ritos se perpetuam no judaísmo hoje, possivelmente no judaísmo ortodoxo, sim. Há essa questão ainda da alimentação, num tipo de alimentação,
como para eles não tem essa revogação da lei, eles vivem sob a lei mosaica, certamente eles seguem muito isso. Mas se você quer ver um exemplo de ritualismo e de purificação que é extremamente forte, está no islamismo. Se você assistir uma série que passa ali, eu assisti recentemente uma série que passava muito sobre os Palestina, Israel, né? E você vê eles se lavando, eles são extremamente ritualísticos, são extremamente... Eu acredito que eles são mais fortes nisso do que talvez os fariseus eram. E eu até falo assim, que eu vejo que assim, tem uma tendência, talvez, assim, o islamismo é tão ritualístico e cumpridor de regras, talvez eles sejam um nível, hoje em dia, que eu acho que talvez um nível mais elevado nesse aspecto. E eu tenho uma ideia de que talvez um dia isso vai cair com uma luva no brasileiro. Me parece muito, o brasileiro se apega muito a algumas coisas ritualísticas, a algumas coisas místicas, às vezes, e para mim é um exemplo atual desse cerimonialismo para se purificar, né? Essa necessidade da purificação externa, né? Então, sim, eu entendo que continua até hoje para os judeus, em alguns aspectos, principalmente os mais ortodoxos. Os escribas e os fariseus, né, eles tinham uma rejeição a Jesus. E aí, quais são os motivos, né? Por que eles vinham continuamente, reiteradamente, rejeitando a Jesus, né? Eles odiavam Jesus porque ele afirmava ter prerrogativas divinas, ele não honrava as tradições. A gente teve vários exemplos, os sábados, jejuns, essa questão da lavagem das mãos, da purificação. Ele se associava com publicanos e pecadores. E se a gente perceber ali, eles perceberam alguns discípulos sem lavar as mãos, né? Possivelmente alguns discípulos menos familiarizados à tradição, ou que já haviam percebido ali que Jesus não seguia essas tradições que haviam sido criadas, e você vê que ali pode ser que alguns desses discípulos não seguiam tanto assim as tradições, outros talvez seguissem mais por serem judeus já com uma carreira anterior, né? E eles também consideravam Jesus uma influência prejudicial. Eles consideravam que Jesus iria levá-los para longe da lei, que iria... Eu acho que está dando interferência de não sei se é esse microfone ou se é um fio no outro. Sem fio? Ah, tá ligado sem fio por aí? É porque como está longe da base, está dando essa interferência. Tá, pode ser isso, né? E os fariseus e escribas eram o oposto de Jesus. Eu fiz uma tabelinha aqui. A gente vê, por exemplo, o texto de Lucas 22, 27, a humildade de Jesus, versus a pomposidade dos fariseus, em Mateus 23. A sinceridade de Jesus, em João 8, 46, versus a hipocrisia, em Mateus 7 agora. A compaixão de Jesus versus a crueldade, a misericórdia de Jesus versus a crueldade dos fariseus. Jesus se sacrificava, era sacrificial e fazia tudo para a glória do Pai, e eles buscavam geralmente interesse próprio, buscavam a sua própria glória. Então a gente vê que há um objetivo aqui dos fariseus de atacar Jesus, e há essa oposição, essa rejeição constante dos fariseus a Jesus, né? Não, mas não. Máximo que eu falo é quebrar ele. Não, cai não.
E aí tem uma questão importante, né? Jesus necessitava de, primeiro, vamos voltar um pouquinho, quais são as situações que nós percebemos Jesus do ponto de vista da tradição e até um pouco do ponto de vista da lei, que poderiam implicar Jesus numa contaminação, num ato de impureza, né? Se a gente lembrar, né, Jesus, ele cura um endemoniado que andava entre os túmulos. Provavelmente tocava em restos mortais, em restos ali de pessoas mortas. O próprio ambiente ali talvez já era um ambiente que os fariseus evitavam, né? E a gente não tem ali em Marcos 5 se Jesus tocou ou não nesse homem, mas ele se prostrou diante de Jesus e tocar em alguém que tocava em coisa morta, animal morto, pessoa morta, era uma forma de contaminação. Você precisava se limpar, se purificar cerimonialmente. Então, Jesus poderia ser implicado já ali. Jesus ser tocado por uma mulher com fluxo de sangue, considerada cerimonialmente impura, embora ele tenha só tocado na orla da veste, né? Jesus curar um homem com a mão atrofiada no sábado, já é uma questão de descumprimento de seus discípulos que comeram no sábado. Jesus tocou uma menina morta. São todas situações, contextos que eles poderiam implicar Jesus indiretamente ou até maliciosamente implicarem Jesus indevidamente num ato de impureza. Agora, a grande questão, Jesus necessita de purificação. Jesus cumpre a lei, ele falou que veio para cumprir a lei, mas não a tradição dos anciãos. A gente vai ver um pouco mais sobre isso da tradição dos anciãos. Voltando lá em Marcos 7. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Então, que eles vão fazer a acusação formal, vão verbalizar a acusação aqui contra Jesus. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E aí a gente tem um ponto que é extremamente importante, e para a gente acho que facilmente salta aos olhos, né? Primeiro, eles estão responsabilizando Jesus por conta dos seus discípulos, dos seus seguidores. Então a gente já vê que o objetivo realmente é atacar Jesus, né? É destruir Jesus, é trazer Jesus a julgamento. E por que eles não vivem em conformidade com a tradição dos anciãos? E aí a gente pode pensar o seguinte, que viver em conformidade com a lei, né? Viver em conformidade com a vontade de Deus, com os seus preceitos. E é importante lembrar disso. Há preceitos na lei de Deus, na lei moral de Deus, que devem ser seguidos, devem ser obedecidos. Jesus não é antinomiano, acho que é isso, né? Ele não é antinomianista. Então, ou seja, ele não é contra a lei, ele não é contra a norma, mas ele é contra tradições inventadas, regras inventadas. E é interessante ver como se viver de acordo com a lei, com a vontade de Deus, virou, perverteu-se, poluiu-se, desvirtuou-se, usurpou-se, adulterou-se para o modo viver de acordo com as tradições dos antigos. E aí a gente vai ver que não Oi? Pode com o microfone. Pegar as regras que o próprio Deus criou e usar elas para que nos tornem ou melhores do que os outros, ou que nos dê algum poder sobre a nossa própria salvação,
Uhum. Então, assim, acho que foi bem claro aqui que o intuito dos fariseus, de todo homem, crente inclusive, que procura impor inclusive regras morais de uma forma que diminui o outro e exalta o si mesmo, até mesmo na obediência de coisas santas, como os mandamentos, né? Quando você tem a Uhum. capacidade de obedecer, você é melhor. Aí você se afasta de quem não tem a capacidade sua maravilhosa de obedecer. Né? Jesus ele vem dizer assim, que nenhum homem é capaz de obedecer. Mas você precisa obedecer, você só tem condições de obedecer pela graça. Né? Então fica muito claro como a diferença entre obedecer regras criadas por homens, até regras que vieram de Deus, para nos exaltar, para nos tornar melhores, nos afastar de quem é pior que a gente, de regras que nos colocam no nosso devido lugar e nos aproximam de Deus. Eu acho que vai ficar claro também depois no restante do texto a necessidade. O grande questão assim, eles estavam vendo um problema da impureza, né? Eles estavam vendo a origem do mal de coisas externas. E a gente vai ver no texto que o problema não é nem tanta a questão da obediência, é mais a questão de você entender a fonte, a origem desse mal, né? E você tratá-lo. E como tratar é a grande diferença. E aí eu acho que é importante também o seguinte, é a base de autoridade também. A base de autoridade deles deixou de ser a palavra para ser a tradição deles. Possivelmente eles consideraram, por uma lógica, o seguinte, a tradição oral viria antes da tradição escrita, viria antes da lei escrita. Possivelmente eles julgaram a tradição oral mais elevada do que a lei escrita. E não é à toa que Jesus responde com 2 textos, um dos profetas e um da lei, do mandamento. É uma questão de base, é uma questão de sob qual autoridade você está vivendo, sob qual autoridade você está submetendo e qual autoridade está guiando a sua vida e revelando o caráter de Deus, a sua vontade, o meio pelo qual você pode ser salvo, o meio pelo qual você pode ser santificado. Então, se a gente vê agora nos versículos 6 e 7, Jesus responde. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Jesus aqui dá uma lapada neles e fala, ó, vocês são atores, né? Vocês são dissimulados, vocês usam a máscara externa, performando aí nos seus rituais e cerimônias super bem, mas por dentro vocês estão em pecado, vocês estão escondendo outros pecados, escondendo a realidade do coração de vocês, a condição de vocês. E muitas vezes escondendo as intenções de vocês. Em outra ocasião, depois eu até vou mostrar o texto, Jesus é muito respeitoso com relação aos escribas e fariseus e fala para os discípulos até ouvirem os escribas e fariseus, mas não seguirem na prática deles, que falam e não fazem, ou que falam e fazem outra coisa. E aí ele cita 2 textos, Isaías 29:13. Vamos lá ler o texto lá de Isaías 29:13. Quem está com o microfone aí? O Gabriel? O Gabriel, consegue abrir aí Isaías 29:13? Vamos pesquisar aí no seu app. Isaías 29:13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca, com seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. Seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, e maquinalmente aprendeu.
Então, é possível que você esteja inserido num contexto religioso, é possível que você cante, que você fale, que você cultue, e o seu coração esteja longe de Deus. E sondar os nossos corações é muito importante. Eles viviam de acordo com a tradição dos homens, mas a lei e os profetas os condenavam. E Jesus vai exemplificar. Jesus está contextualizando, trazendo um texto lá do Antigo Testamento, de Isaías, uma profecia com características de admoestação ao povo de Israel, e ele está trazendo para o momento atual e falando, olha, vocês estão espelhando isso aqui. Vocês me honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Então, essa é um cuidado que muitas vezes nós podemos aprender a obedecer, aprender a corrigir todos os elementos externos. E os elementos externos são importantes desde que eles levem o nosso coração para mais próximo de Deus e, preferencialmente e necessariamente, esses elementos externos sejam expressão da transformação do coração, sejam um resultado de um coração transformado, sejam igual a criança. Quem leu aí Pastoreando o Coração da Criança sabe. A gente tem um foco muito comportamental, né? A gente tem, às vezes, uma preocupação muito comportamental. E é possível. Os fariseus são um grande exemplo de gente que sabia se comportar. A gente pode ensinar a criança a se comportar. A gente pode querer que os pais da igreja entreguem para a igreja crianças comportadas. Mas nós precisamos de crianças transformadas. Muitos se comportam bem, mas o coração está longe de Deus. E reconhecer isso é graça de Deus. Perceber que o seu coração precisa ser transformado é graça de Deus. Nós precisamos fazer um esforço para que haja um comportamento adequado. Eu não estou negando a necessidade de um comportamento adequado. Mas se comportar sem entender a transformação, a fonte, a origem necessária, da onde procede toda a fonte da vida, da onde procede, inclusive os nossos pecados, não ter um comportamento adequado não vai ser suficiente se o seu coração não for submetido à palavra de Deus, não for submetido a Jesus, não for submetido à transformação, a limpeza profunda que só Jesus pode dar. Então, Jesus traz essa contextualização de Isaías aplicando para os fariseus. E aí, eu até fiz uma anotação aqui que eu acho que tem muito a ver com o que a Paty falou, né? Que o problema não é a existência de regras ou tradições, né? Tradições vem a ideia de transmitir algo do passado, né? Ensinos passados e acumulados entre gerações. Mas a perversão delas, a perversão dos preceitos, a perversão de tradições. E quais seriam essas perversões que nós devemos evitar? Nós termos regras e tradições como fonte de autoridade superior, ou em igualdade com a palavra, ou contrariando a palavra, que era o que eles geralmente faziam. Termos regras, tradições que são instrumento mediador e justificador para os pecados, para salvar. Eles acreditavam que fazer a purificação, limpar, seguir toda a série de regras das tradições transmitidas de geração em geração, iria salvá-los. Nenhuma regra, nenhuma tradição, isso é legalismo, pode salvar o homem. Somente o sacrifício de Jesus pode nos salvar, somente o sacrifício dele pode nos redimir. E regras e tradições
como meio de santificação e purificação. Regras e tradições não têm poder de transformar o interior. Somente o Espírito Santo, a santificação que vem de Deus, pode transformar o seu interior. Somente o Espírito Santo, a graça de Deus, lá em Tito fala, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões, a graça de Deus que se manifestou salvadora, ela continua a educar para que nós reneguemos as paixões. Nós precisamos de graça de Deus para ter o coração transformado. Nossos filhos, bem comportados, precisam de graça de Deus para, além de serem bem comportados, terem um coração transformado. Eles podem aprender a serem extremamente bem comportados. Nós podemos aprender a ser extremamente bem comportados e termos o coração longe de Deus. E nós sabemos que muitas vezes do nosso coração brota coisas que precisam ser santificadas, coisas que precisam ser transformadas. Bom, aí Jesus responde vamos ver, voltar lá um pouquinho em Marcos 7. Qual é o problema que Jesus aponta, exemplifica, em que eles estariam distorcendo o mandamento? Respondeu bem, professor. Já lemos o texto de Isaías, e aí complementando, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, o coração deles estava errado, a ênfase deles estava errada, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Como que eles negligenciavam o mandamento de Deus? Disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Eles haviam entronizado a tradição deles e haviam destronado a palavra. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas eles, quando alguém não honrava o pai e a mãe, e a lei exigia deles que houvesse uma pena dura, severa, eles arranjaram um jeito de contornar esse problema, de não repreender aqueles que deixavam de honrar pai e mãe. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. E aí Marcos explica essa palavra aqui para o não-judeu, isto é, oferta para o Senhor. Então, na tradição deles, havia uma possibilidade. Eles criaram uma possibilidade na tradição deles, ali embaixo do mandamento, honrar teu pai e tua mãe. Se teu pai e tua mãe passarem por necessidades e necessitarem do seu socorro, da sua ajuda financeira, material, da sua assistência, se você tomar aquilo que você gastaria com eles para ajudar, para que eles não ficassem vulneráveis, não sofressem, se você disser que aquilo é um presente, uma oferta consagrada ao Senhor, você está dispensado, você está excusado de ter que ajudar os seus pais. Ou seja, eles podem continuar passando necessidade, sofrendo, e não tem problema nenhum. Você tá perdoado. É quase uma indulgência aqui, né? E é interessante que a gente não sabe, né? É bem provável, muito provável, que esse recurso não era entregue, não era ofertado de fato. Porque você concorda que se fosse para entregar para o sacerdote ou para a família, ele poderia muito bem entregar para a família, ele ia ter que dispensar aquele dinheiro de alguma forma. Mas há uma outra questão, né? Talvez ele entregasse sim, porque aquilo traria mais glória para ele diante dos homens. Traria mais glória para ele diante da comunidade, dos fariseus, dos escribas, da comunidade religiosa. Traria mais glória se ele ofertasse aquele valor. E havia um grande interesse daquelas pessoas de receberem essa oferta. Era uma corrupção isso. Era um desvio do mandamento de honrar seu pai e sua mãe.
Então, aí ele fala, né, que dispensais fazer qualquer coisa a favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes. E fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, não só isso eles faziam. Jesus diz que eles faziam outras perversões e deixavam de cumprir mandamentos e preceitos de Deus para cumprir a sua tradição. E aí Jesus se volta para a multidão agora. Jesus ou deixa eles de lado lá, ou dispensam eles, e ouvi-me todos e entendei. Nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então, ele fala para a multidão, fala, ó, não há nada que entre no homem possa contaminar, mas o que sai do homem, ou seja, aquilo que que procede do coração do homem, tanto as suas palavras quanto as suas atitudes, e um coração mau, um coração sem a graça de Deus, dele procede coisas ruins. E aí os discípulos ficaram ainda, e Mateus fala que Pedro foi foi o porta-voz aqui do questionamento, né? Os discípulos interrogaram acerca da parábola, ou seja, do que ele havia falado antes. Então ele lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Então, os judeus tinham uma preocupação muito grande com relação aos alimentos, puros e impuros. Então, eles tinham aquela lei sobre os alimentos. E aqui os estudiosos não sabem precisar exatamente qual foi o momento que Jesus os liberou dessa lei, mas pelo menos há esse registro em Marcos registrando que Jesus considerou puro todos os alimentos. A gente tem a situação lá de Pedro, da visão dos alimentos e Deus falando para ele que aquilo que Deus considerou, santificou, considerou puro, ele não considera impuro. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, ou seja, todas as vontades e pensamentos maus procedem do coração, tais como a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então aqui a gente tem a distinção muito clara entre a contaminação exterior, com a qual eles estavam preocupados, e a verdadeira origem do problema, que é a contaminação do nosso coração, a corrupção do coração, a maldade do coração. E aí a gente chega até na doutrina da depravação total do homem. Ou seja, o coração do homem é corrompido, é uma fábrica de ídolos. E do coração do homem procedem... aqui ele tem uma lista de 12 pecados específicos, mas não é necessariamente... Há várias outras listas e algumas coisas que coincidem na Bíblia. E aqui não é uma lista exaustiva, ou seja, algum pecado de repente não esteja aqui, não quer dizer que aquele pecado é inimputável, aquilo não é pecado porque não está relacionado aqui. Mas esses exemplos de pecado, eles estão em algumas categorias, né? Por exemplo, há pecados aqui sexuais, pecados relacionados contra a fidelidade conjugal, pecados relacionados contra a família, pecados relacionados contra o próximo e contra a individualidade do próximo, seja os seus bens, o seu patrimônio, ou sua própria pessoa, ou seja, furto, ou seja, o homicídio, ou seja, o engano, e pecados diretamente relacionados a Deus, a blasfêmia, a loucura aqui, entenda, não loucura como um problema mental, mas a insensatez
de você seguir um caminho longe de Deus, um caminho fora dos preceitos de Deus. Então, vou para a gente correr um pouquinho aqui, que já deu o primeiro sinal. Fechando essa primeira parte aqui do ministério de Jesus, com o ministério de Jesus na região da Galileia, e muito entre as multidões, com um ensino muito importante. Um ensino sobre a origem do nosso mal, a necessidade de purificação, não simplesmente uma purificação ritualística externa, uma necessidade de transformação através de Jesus e de entendermos a gravidade, a extensão do mal do ser humano e não darmos respostas que não são apropriadas a esse problema. Primeiro, não darmos diagnósticos que não são apropriados. Ou seja, embora muitos fatores sociais, econômicos, políticos possam influenciar muitas coisas, a causa dos nossos problemas não estão nesses fatores. O nosso problema é espiritual e o nosso problema é central em nosso coração. Da onde procedem as fontes da vida, como diz Provérbios. E vamos agora passar para o 24, que aí a gente começa uma nova subdivisão aqui no todo do Evangelho de Marcos. Nós temos aí um dos textos, uma das passagens difíceis, um dos ditos difíceis de Jesus. Eu não tenho toda a pretensão de resolver incômodos que talvez vocês possam ter, mas vou levantar algumas questões, algumas coisas que eu pensei, que eu estudei sobre esse texto. Levantando-se... Só um minuto. Quem está com o microfone aí? Se puder passar o microfone aí para alguém, só para ler esse texto de Marcos 7, de 24 até o 30. Vamos ler o texto todo para dar uma adiantada. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Pode ler até o 30. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então vamos lá. A gente tem, provavelmente aqui, Jesus saindo de Cafarnaum, chegando numa outra região, Tiro e Sidom. E encontra uma mulher, Mateus aqui fala que ela é Ciro-fenícia, de origem grega, e Mateus fala que ela é cananeia. Então, é tudo ali naquela região de Tiro e Sidom, tá? E é uma região significativamente histórica em relação a como o povo de Deus lidou com os habitantes dessa região. Tá? Havia uma ordenação com relação ao povo de Deus. Quando eles habitaram a região da Terra Prometida e as tribos foram divididas por regiões, essa região específica, essa região costeira ali
que hoje em dia seria mais ou menos uma parte do Líbano, uma parte de Israel. Havia uma tribo que estava responsável por essa região, uma tribo que não lidou com o povo daquela região da forma que deveria. Se você ler, vou ler rapidamente Juízes 1:31, se eu anotei certo, Aser era a tribo que havia ficado com aquela região, não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, aí a gente vê aqui, ó, Sidom, e os de Alabe, e os de Aquisibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe, porém os asseritas, os da tribo de Aser, continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. O que eles tinham que ter feito? Eles tinham que ter expulsado. O que eles fizeram? Mantiveram lá os cananitas daquela região. Aí Juízes, ainda lá no capítulo 10, 6 e 7. O que aconteceu? Houve uma influência desses povos sobre eles. Tomaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e servir os Baalins e Astarotes e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, os filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e o entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Então, essa relação com esses povos idólatras levou-os a se corromper na adoração ao Senhor. Levou-os a introduzir cultos a outros deuses. A Fenícia, aquela região, tem a Astarote, que é citada ali, uma deusa, né, que possivelmente essa mulher tenha recorrido. Essa mulher sabe quem é Jesus, sabe da fama dela, conheceu e veio recorrer a ele, mas Jesus ali, ele mantém um foco, há uma prioridade. E não só, aqui a gente não pode deduzir todas as coisas que envolvem essa resposta de Jesus, que é uma resposta aparentemente dura para a mulher. Nós vemos Jesus curando outras pessoas de outros povos. Nós vemos Jesus atendendo o pedido de pessoas de outros povos. Então, Jesus não tem problema em atender pessoas que não eram judias, não eram do povo judeu. Jesus não tem problema em atender mulheres. Jesus curou mulheres, Jesus se aproximou de mulheres, mulheres seguiram Jesus. E eu entendo, particularmente, que ali há um ensino, talvez, muito próprio, relacionado, talvez, com a origem do povo. Há talvez ali uma demonstração desse contexto histórico. E há uma prioridade. Jesus excluiu totalmente a possibilidade dessa mulher ser atendida? Não. Mesmo que a resposta possa aparentemente suscitar algo ruim, compará-la com os animais domésticos da casa, ele não excluiu a possibilidade de atender. O que o texto diz lá? Primeiro, qual que é o versículo? Deixai primeiro que se fartem os filhos. Talvez aqui muito equivalente a gente assistir primeiro os da família da fé. O fato de nós termos uma instrução para assistirmos primeiramente os da família da fé, ou seja, aqueles que congregam conosco, aqueles que são, de certa forma, muito próximos a nós, exclui nós socorrermos outras pessoas que não são da família da fé? Não exclui. E isso é uma coisa que nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente utiliza isso para não ajudar outros. Mas isso estabelece uma prioridade.
mas não uma exclusividade. Ou seja, nos planos de Deus, no ministério de Jesus, há uma prioridade com relação às ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus está chegando no momento ali retirado, e provavelmente com uma mudança um pouco do enfoque dele, e Jesus está focado nisso. Jesus está ensinando essa prioridade. Jesus está tratando ali com os discípulos. E ao mesmo tempo, ele está mostrando que ainda há uma bênção para aqueles que não são do povo de Israel. A mulher, vamos parafrasear o que poderia ter passado um pouco na cabeça da mulher aqui. Se existem bênçãos guardadas aos gentios amanhã, por que não hoje? Se porventura israelitas não desprezam o pão, por que eu não poderia ter ao menos o resto? E a gente vai ver muitas repreensões de Jesus com relação, por exemplo, se esses milagres que ocorreram em Cafarnaum, Betsaida, se eles tivessem ocorrido em Tiro, Sidom, Sodoma, ele volta lá atrás, se tivesse ocorrido em Sodoma, eles já teriam se arrependido de pano de saco e cinza. Jesus, ele repreende muitas vezes essa incredulidade e ao mesmo tempo que ele está manifestando evidências do seu reino, chamando aqueles que eram as ovelhas da casa de Israel, ele sabe que há fora da casa de Israel aqueles que também são do Senhor. Então, assim, a gente não precisa problematizar essa expressão que ele usada por Jesus, e nem ao menos se esquivar. A gente tem que enxergar essa prioridade no chamado, ou seja, nos planos de Deus há ali uma prioridade no resgate e no ministério de Jesus aos da casa de Israel, e há sim um momento de virada ali do chamado aos gentios, embora sim algumas exceções, os gentios haviam sido chamados antes mesmo disso, e o próprio Jesus ele cita, por exemplo, quando ele fala, nos tempos de Elias, não havia viúvas em Israel, e não foi uma viúva de Sarepta que recebeu o milagre. Não havia leprosos em Israel, mas não foi Naamã, que não era de Israel, que foi curado. Então, a gente vê que há, sim, uma preocupação de Jesus. Jesus não é, pegando um termo atualizado aqui, Jesus não é xenófobo, ou seja, não gosta de estrangeiro, tem preconceito com o estrangeiro, tá? Mas a gente vê nesse texto aqui um ensino sobre essa prioridade, e ao mesmo tempo a gente vê como resposta a uma manifestação da bênção e do milagre muito grandioso. A gente lembra lá em Marcos 5, que eu falei, Jesus não precisava saber o nome do demônio para libertar uma pessoa endemoniada. Jesus simplesmente fala, vai que a sua filha está curada. E aquela mulher que havia insistido ali, havia se prostrado diante de Jesus, ela não duvida, ela volta para a casa dela. E ela não pede para Jesus ir lá pessoalmente. E ela chega em casa e a sua filha está curada. É uma bênção grandiosa. E é um exemplo também para nós. Se amarmos a Jesus, buscarmos a Jesus, quantas bênçãos Deus pode fazer na nossa vida e na vida dos nossos filhos? Quantas coisas grandiosas Deus pode fazer? Quais milagres Deus pode fazer? E aquela mulher tendo um conhecimento pequeno do Senhor. Ela aproveitou aquela oportunidade
Deus lhe deu sabedoria para aproveitar a oportunidade de ela receber uma fé. Ver que aquele homem, Jesus, tinha autoridade para curar a filha dela, mesmo que ele não estivesse lá presente. E ela confiou. E ela se sujeitou, ela aceitou aquela comparação. Praticamente quando ela dissesse, eu entendo. As pessoas em 2021 não vão entender. Mas eu entendo. E eu aceito. E para mim basta eu receber as migalhas dos filhos. E no reino de Deus, muitas vezes o menor é exaltado. O último vem a ser o primeiro. E aqueles que tiveram uma oferta generosa, às vezes, do pão da vida, o desprezaram. E aqueles que desfrutaram de migalhas, receberam um grande milagre em sua vida. E passemos, então, para um outro milagre. A cura na terra de Tiro, na terra de Sidom, na verdade, ele se retira das terras de Tiro e foi por Sidom até o Mar da Galileia, através do território de Decápolis, ou seja, chega lá novamente nas 10 cidades. Possivelmente um pouco mais acima, quando Marcos 5 nós vimos lá que ele chega lá na região e cura um endemoniado, e aquele endemoniado vai para a região de Decápolis. Eles estavam provavelmente em uma região um pouco mais ao sul, um pouco mais para baixo do Mar da Galileia. Aqui, como eles estão indo por Tiro e por Sidom, provavelmente eles estão numa região um pouco mais acima. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Então a gente tem um surdo e gago, aí possivelmente a gente tem algumas possibilidades, né? Ou ele já teve audição, perdeu, e conforme não conseguia mais se ouvir, foi perdendo a habilidade da fala. Mas me parece que ele, como fala que ele tinha um empecilho na língua, pode ser que ele tinha duas deficiências. Ele tinha uma deficiência auditiva e talvez tinha uma deficiência física na língua. E possivelmente por isso não falava. Alguns também podem pensar, ele era surdo-mudo, então de nascença, mas o texto não fala que ele é de nascença. Em outras ocasiões, geralmente quando se refere a um surdo-mudo ou um cego, eles falam quando é de nascença. Mas talvez aqui o Marcos talvez não soubesse também essa informação, que ele poderia ser um surdo-mudo, ou seja, ele tem um problema auditivo e por quanto não se ouve, ele também não consegue falar e aquilo pouco que consegue vibrar ali das cordas vocais dele, emitir som, sai em uma forma gaguejada. Sendo um ou outro, eu tenho a impressão talvez que seja mais essa questão de ele ter uma deficiência tanto auditiva quanto uma deficiência na região da língua. Mas, independente disso, Jesus tira ele da multidão, ou seja, chama ele pessoalmente, Jesus trata com ele individualmente, Jesus nos trata individualmente. A gente vê Jesus tratando individualmente as pessoas. Jesus conhece a cada um de nós e conhece os nossos problemas. E Jesus vai tratar o problema dele diferente do que a multidão havia pedido, né? Venham e impusessem as mãos. Jesus tem o modo dele e ele é poderoso e soberano e a cada momento ele trata os seus milagres de formas distintas, né? E talvez eles pedem ali, porque possivelmente eles viram Jesus em alguma ocasião tocando, mas também era comum de chamarem ali o sacerdote para impor as mãos e orar por um enfermo.
Então, não era tão incomum esse pedido deles. Poderia ser tanto pela percepção de que já viram Jesus fazendo aquilo, como a percepção comum da época de como se fazia isso, como se operava isso. E Jesus, a comunicação com aquela pessoa é limitada. E Jesus comunica aquilo de forma tátil, né? Jesus comunica o que vai fazer de forma tátil. Jesus, você tem um problema no ouvido, eu estou tocando no seu ouvido e eu vou fazer isso, vou curar. Você tem um problema na língua, ele toca na saliva dele, toca na língua daquela pessoa. Você tem um problema na língua, eu vou curar a sua língua. Jesus olha para os céus, uma clara demonstração de que a autoridade dele vem dos céus, vem do Pai, e ele suspira, um suspiro talvez de compaixão, de entendendo a dor do outro, sabendo a dor daquele homem, e ao mesmo tempo do alívio e da manifestação do poder e da graça e da misericórdia sobre a vida daquele homem. Então aquele homem é curado. Sai-lhe um empecilho da língua e ele que não falava começa a falar. E o milagre aqui é grandioso também por isso. Porque falar imediatamente isso, passando todo um período que nós não sabemos exatamente qual foi, sem ter condições de falar e passar a falar imediatamente, somente pela graça de Deus. A gente viu isso também num outro milagre. E Jesus faz aquele pedido, né, aquela recomendação, que é aquela recomendação própria para se desobedecer, né? Alguém que não falava, agora, você não conta para ninguém, né? E assim, as multidões se maravilhavam e eles espalhavam isso. Possivelmente Jesus ainda está controlando aqui a agenda dele. Como eu falei, há um tempo ainda para se chegar à crucificação. Jesus ali está dizendo para eles, olha, atendam a minha recomendação. E embora a gente possa entender, sim, que essas coisas se espalham, por um lado a gente também percebe um pouco a desobediência, né? Jesus fala para os discípulos, né? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E muitos daqueles não faziam o que Jesus mandava, né? Talvez por uma falta de proximidade, ou talvez ali simplesmente é realmente algo difícil de não se espalhar, né? Então, a gente finaliza aqui esse capítulo 7, e com essa transição ainda um pouco da estrutura, chegando em outras terras, em terras gentílicas, mas também vocês vão perceber bem essa ênfase depois mais voltada para os discípulos. Os irmãos, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Alguém? Então, vou fazer uma oração para finalizar. Fábio, você tem como você vir aqui? Está tudo bem? O microfone vai chegar aí. Vou orar só para encerrar. Santo Deus, Eterno Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia em que Tu nos dá o privilégio de poder estar na Tua presença para bendizer, louvar e aprender mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, pela aula, muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que possamos refletir no decorrer desse dia e dos demais a respeito de tudo que foi ensinado. Peço, Senhor, que esteja sobre todos nós, desde agora, para você, quando for formado Jesus. Amém. Não, perdão.
Não, nós... Cadê? Tá ligado? Mas tá ligado? Tá. Tem a Não, ele falou que eu tenho que falar no de lapela. Ai, meu Deus, os dois microfones. Nós temos que comemorar os aniversariantes, né? Agora nós comemoramos toda a semana. Então eu vou chamar a Rosana ou a Lúcia? Cadê? Lúcia? Cadê a Rosana? A Rosana. E Fábio, tá tudo bem com você, que você sofreu um acidente aí? Tá tudo certo? Quantos números tem aqui? Que bom. Então tá bom, nós oramos por você, viu? Então, Rô. Vai falar só os que são daqui da sala? Só os que são da sala? Não, só os que são da sala. Tá bom. Pessoal, silêncio, por favor. Pessoal, silêncio. Vamos lá, os aniversariantes, o Osmair e a Mariana, aniversário de casamento. O Davi e a Mariana. A Miriam, aniversário da Miriam. O Tiago e a Tatiane, aniversário de casamento. E o aniversário do Davi. Eles vão vir aqui. Vocês podem virem à frente? A Tati está ali, a Mariana. Pessoal, os presentes, por favor, venham à frente. Eu vi o Davi por aí. Cadê o Davi? A Mari? Foi embora, já foram embora também. Que pena. Quem está aí? A Mariana não quer vir. Ô Mari, tenha dó, né? Vem aqui, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Está com vergonha? Vamos lá. Você vai falar suas palavras de sempre? Ai, meu Deus. Bom, que Deus esteja abençoando a todos, viu? Muita saúde, paz, que continue sustentando o matrimônio de todos vocês, viu? Que Deus esteja com todos, em nome de Jesus, tá? Quem vai orar? Marquinho, pode orar pela gente? Por todos? Qual agora? Família. Como é bom, Pai, estarmos aqui juntos, ó Deus. Agradecemos pela escola dominical, agradecemos ao Pai amado por essa vida aqui que completa mais um ano, Pai amado de vida e vida conjugal também. Que o Senhor seja com eles, ó Pai amado, em cada instante da sua vida. Que o Senhor, ó Pai amado, seja, Pai amado, o primeiro em sua vida a cada momento, Pai. Seja conosco, ó Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode falar a transmissão?